Muito obrigado, gente. Muito obrigado. É gratidão, viu, gente? Muita gratidão no meu coração. Como é bom estar aqui ao lado de homens, mulheres honrados que estão pensando a cidade de Itumbiara. Sou muito grato a Deus por contar com cada uma de vocês. Quero aqui agora entregar o meu coração para vocês. Porque desde a hora que eu cheguei aqui, eu não desci do carro, eu subi no carro para poder enxergar a multidão de gente que estava ali na porta, gente. Isso é honroso demais. Tantas pessoas que se comprometem com o destino da nossa cidade. Então eu preciso agradecer vocês. E eu quero começar as minhas palavras aqui dizendo que ainda no primeiro ato, no hino nacional, eu fui tomado de uma emoção tão grande aqui, onde eu me lembrei da última vez que nós estivemos aqui em uma convenção. Um momento extraordinário, tão lindo quanto esse que nós estamos vivendo agora. E era um momento, Marcinho, que nós vivíamos a expectativa da volta do nosso querido, saudoso prefeito Zé Gomes à prefeitura de Itumbiara. E não tem como não lembrar desse momento. E hoje, num momento tão importante que a cidade de Itumbiara passa, eu quero dizer para vocês que naquele dia, eu jamais imaginava que eu pudesse estar prefeito da nossa cidade, pelo menos naquele momento, Fabão. Todo o nosso coração, todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, era para que Itumbiara vivesse novamente aquele sentimento de cuidado, de carinho, de amor por Itumbiara. E na verdade, no mesmo dia em que eu senti o maior calor e emoção na história política de Itumbiara, doutora Cristina, nós também sentimos a maior dor do luto político que Itumbiara poderia viver, Galeno. Quando, na minha opinião, de uma maneira covarde, trágica e muito maldosa, assassinaram o nosso saudoso prefeito Zé Gomes e também, Vânia, o meu irmão Cabo Vanilson. E foi justamente naquele ambiente de perda, de luto, a 3 dias da eleição, que o nosso grupo, um grupo até reduzido, doutor Diego Vilela, vem até mim e me oferece a oportunidade, Capela, de substituir a candidatura do Zé Gomes. Gente, não tem condição de tomar uma decisão dessa conscientemente. É uma decisão emocionada mesmo, de substituir uma pessoa que para mim era muito mais, Flávio, do que um aliado político, muito mais do que um prefeito. Para mim eu tinha o Zé como um verdadeiro pai, um orientador que muitas e muitas vezes, explicitamente, né, Expedito, dizia para nossos amigos que me preparava para ser seu sucessor na política. E essa jornada foi de tanto aprendizado, Alana, foi de tanto amadurecimento, que hoje eu tenho condição de estar aqui diante de pessoas tão queridas e reconhecer que eu não estava preparado para aquela missão naquele dia. Mas gostando de política como eu gosto, os meus amigos que caminham comigo desde o início, né, Tizil, sabem que a política sempre foi o meu chamado. E eu imaginei, Andrei, essa é a oportunidade que eu tenho de honrar o legado do nosso saudoso prefeito Zé Gomes,
de honrar esse legado dessa administração. E aí, há 3 dias da eleição, professor Ângelo, com 27 anos de idade, eu assumo uma missão sem ter a plena consciência, Mosiel, do tamanho do desafio que estava por vir. Porque, graças a Deus, graças às pessoas que tiveram confiança extrema e até generosidade comigo, fomos eleitos prefeito de Itumbiara. E ao chegar, Fabinho, seu Divino e Dona Joana, é que você vê que o buraco é mais embaixo. É que você vê o tamanho da expectativa, Tiago, que tinha sido criada para a volta do Zé Gomes. Mas uma expectativa, presidente Leives, enorme. E por mais que naquele início de trabalho eu me esforçasse, porque eu me esforcei muito, porque eu não tinha claramente quais eram as pessoas que eu podia contar, eu não tinha nem mesmo um plano definido para ser seguido, Luiz Marzinho. E aí você tem que arregaçar as mangas e começar a fazer, e aprender fazendo. E por mais que eu trabalhasse, Pretinha, por mais que eu me dedicasse, minha madrinha Jô, a percepção das pessoas não acompanhava aquela expectativa que era tão grande. E por que eu digo isso, meu irmão Luso? Porque logo no primeiro semestre, nós tínhamos aqui em Itumbiara uma UPA parada, que a gente colocou para funcionar. Pitiel, R$500 mil por mês. Faz a contabilidade disso em 4 anos para você ver. Dá mais de R$20 milhões. Que obra que poderia ser construída? E a gente estava honrando para entregar um atendimento humanizado de amor e de carinho para as pessoas. Uma Praça da República que estava interditada no centro da cidade há mais de 1 ano. E a gente reconstrói e faz um grande projeto. No primeiro mês de gestão, uma Avenida Walter Barra, que hoje, além de estar totalmente reformada, tem lá na ponta dela, na Marginal, um atacadão gerando mais de 300 empregos diretos e indiretos, que a gente foi atrás do recurso e construiu. E recapeia o Buritis 2, e recapeia a Vila Beatriz, e recapeia a Afonso Pena, e recapeia a Sul Goiana, e a percepção não acompanhava. Gente, de chegar a um ponto, talvez já pode ter acontecido isso contigo, Rose, professora Verônica, de você às vezes falar as coisas, de às vezes até se comprometer para agradar as pessoas, para querer corresponder, minha priminha Sofia, ao que as pessoas querem, ou que as pessoas esperavam. E é claro que eu não tinha a experiência, e é claro que eu não tinha a força política do nosso saudoso Zé Gomes. Isso é óbvio, que vai ser corrigido com o tempo. É o tempo quem vai nos trazer isso, essa experiência, essa força, e principalmente as pessoas que caminham conosco, que são vocês. E com tudo isso, eu quero aqui reconhecer, diante de todos os pré-candidatos, candidatas, a vereador e vereadora que estão aqui, aos meus amigos, meus irmãos, a minha família que está aqui, eu quero reconhecer que nesse processo, nós tivemos acertos, mas nós tivemos muitos erros também. Talvez se fosse lá naquela época, meu comandante Hernani, eu não reconheceria, talvez pela minha juventude mesmo, talvez pela inexperiência, imaturidade, ou pela vontade de querer agradar, mas hoje, depois de ter sido passado na máquina de carne moer, meu primo Emilim, 1 milhão de vezes, porque com essa arma, essa ferramenta que nós temos nas mãos, nós temos condição, Tipercio, de fazer muito bem as pessoas, de prestar um gesto de carinho e de amor, mas o que eu tive
de muitas pessoas maldosas, ou mal intencionadas, ou mal informadas, foi querer formar uma imagem sobre mim totalmente diferente do que eu realmente sou. Uma imagem desconfigurada, baseada em mentiras, em fake news, em maldades. Não que eu acertasse todo o tempo, mas não era aquilo que foi colocado muitas vezes, Paraíba. Você sabe disso. Então, gente, eu quero dizer para vocês que esse processo me trouxe mais humildade, como a nossa querida doutora Maricel falou, me trouxe maturidade, me trouxe experiência. E hoje, diante de vocês, eu quero dizer que eu não tive a oportunidade de quando sonhei, minha professora Elisete, em ser o sucessor do Zé Gomes, mas não agora, aquele sonho de aprender com ele, e infelizmente, eu não tive a oportunidade de aprender com ele, infelizmente, mas eu quero dizer que eu aprendi. Eu quero dizer aqui para os meus amigos, para os jovens que estão aqui da minha geração, que hoje tem aqui um homem que representa todo o desejo que nós temos no coração, da nossa independência, da valorização das pessoas, do cuidado com os mais humildes, com o olhar para as minorias. Hoje nós temos aqui um homem, estou aqui hoje preparado para essa grande missão, esse grande desafio, que é permanecer à frente da prefeitura de Itumbiara. E eu quero pedir esse apoio de vocês. E eu quero dizer para vocês que nós estamos diante de um cenário, o Raul sabe disso, que nos últimos anos em Itumbiara, na história de Itumbiara, não existiu, Maurício, uma eleição com tantos candidatos a prefeito e ao mesmo tempo com tantos candidatos a vereador como nós temos hoje em Itumbiara. E eu quero esclarecer aqui que se enganam, professora Graziela, você que cuida tão bem dos nossos idosos e que precisa conversar com eles sobre essa realidade, porque eles conhecem a nossa história. Se enganam aqueles que pensam que essa diversidade, que é legítima da política, Simone, lá da PAI, se dá por conta da gestão que a gente realiza. Se engana muito, porque na verdade, já são 16 anos desde que o Zé Gomes, e o Paulo lembrou bem, iniciou essa jornada, Celim, de gestão e de transformação em Itumbiara. E nesse período, é natural que muitos inimigos estiveram ocultos. É natural que muitos amigos, que na primeira oportunidade mostraram a sua verdadeira face, o seu caráter, e que naturalmente também grupos políticos busquem estar à frente de uma prefeitura tão importante como Itumbiara. Então eu quero dizer que mesmo diante de todas as opções que nós temos, gente, mais do que estar prefeito, eu sou itumbiarense, sou cidadão, crio a minha família aqui, vou cumprir a jornada da minha vida aqui em Itumbiara, e eu quero dizer para vocês que analisando bem, mas muito bem, cada opção dos candidatos, os pré-candidatos a prefeita, Alessandra Raquel, que estão apresentados para disputar a prefeitura de Itumbiara, eu quero dizer com muita humildade, quero dizer com muito respeito a eles, quero dizer sem subestimar suas lideranças, mas que esse time que está aqui tem um prefeito preparado e com experiência administrativa na administração pública para cuidar da nossa cidade.
Professor Edson, quer um teste maior para um gestor estar à frente de uma cidade no momento de uma pandemia como essa que nós passamos, que nós estamos passando? Se você parar para analisar e colocar a mão na cabeça, você vai ver o fla-flu que é dentro de casa. Você não consegue ter consenso dentro de casa. Uma pessoa pensa algo, outra pessoa pensa outro. E está à frente cuidando da vida de mais de 100 mil pessoas, onde cada tomada de decisão influencia diretamente a vida das pessoas. Esse é um grande teste. Estar já diante da prefeitura já é um grande desafio. Com uma pandemia, Roberto Cortes, isso se aflora muito mais. Basta lembrarmos, gente, logo no início, tomados de medo, talvez nem era pela falta de informação, era pela quantidade enorme de informação, o que aconteceu no país. E aí, naquele primeiro momento, nós nos preparamos para cuidar das pessoas. Mas um mês após, e tendo já, de certa forma, preparado principalmente os nossos profissionais para esse desafio, garantindo a estrutura necessária, medicamentos, equipamentos, é que nós começamos a avançar também na retomada das atividades. E ter aqui em Itumbiara hoje, depois de 6 meses, na minha opinião, obviamente não vamos agradar a todos, mas uma cidade que conseguimos diminuir muito os impactos de municípios pelo nosso estado de Goiás e pelo Brasil. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, esse teste, ele foi tão doloroso porque, para aquele que perdeu um ente querido, é uma perda irreparável. Uma vida tem muito valor. A esses o meu sentimento, as minhas condolências. Mas eu quero dizer aqui, que aqui na cidade de Itumbiara, numa pandemia nunca vivida nos últimos 100 anos, não teve uma pessoa que tenha procurado a nossa estrutura de saúde, seja desde lá a atenção básica, até passando pelo CAIS, a UPA, as UBS e o nosso hospital municipal, que não tenha recebido um atendimento digno e humanizado dos nossos profissionais de saúde. E ao mesmo tempo, talvez as pessoas nunca vão conseguir conceber ou imaginar quantos empregos, o emprego do trabalhador, quantas empresas, quantas pequenas empresas, quantos desempregados poderiam ter sido acometidos aqui na cidade de Itumbiara. Porque, por mais que se tenha acontecido, a gente buscou aqui ter equilíbrio e bom senso quando a cidade precisou. Então eu quero aqui hoje, gente, dizer o seguinte: é depois de analisar bem, é depois de conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, diante de uma gestão que é comprovadamente honesta. Estive numa reunião esses dias e ouvi um testemunho, e a minha mãe estava comigo, ela ficou emocionada, de um oficial de justiça que disse que nunca precisou levar um processo para mim que desabonasse a minha honra. Então eu quero dizer para todos aqui que uma gestão honesta, equilibrada, que dialoga com todos os segmentos, como os nossos conselhos municipais, do direito da mulher, Thalita, ou da cultura, professor Lamarca e professor Márcio,
e Gilmar Vasconcelos, que dialogue e dá condições de todos os segmentos desenvolverem seus trabalhos, de uma gestão equilibrada, de uma gestão que, como foi dita, há mais de 1 ano e meio, trabalha sem ter a mesma representatividade no estado de Goiás e no Brasil, como já tivemos. Queimava no meu coração, gente. Quem aqui mora de aluguel e tem o sonho da casa própria? Marcelo, queimava no meu coração o desejo, Marildo, de construir casas. E há 3 anos e 9 meses que sou prefeito, Itamar. Há 3 anos e 9 meses que o programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história do país, está paralisado. E a gente tem que administrar com o recurso suado do contribuinte, que já recolhe muitos impostos, e devolver isso em serviços e ações, como nas compras de 4 micro-ônibus novos, 0 quilômetro na nossa gestão, para atender os portadores de câncer, Itamar. Como na abertura da nossa Casa de Apoio de Goiânia, que atende muitas pessoas, Rafael da Casa de Apoio. E aí a gente analisar os ganhos que nós tivemos, diante das circunstâncias que nós tivemos, eu quero dizer, que não são as circunstâncias que vão ditar o resultado dessas eleições. Não serão as circunstâncias que vão ditar o resultado dessas eleições. Vai ser a fé, a esperança, o amor, o trabalho de cada um de nós, para nós ganharmos as eleições do dia 15 de novembro. E nessa jornada, eu, que tive, talvez para mim, o melhor exemplo e testemunho, dentro da minha casa, do que é um ser humano, do que é uma guerreira, do que é a prova do amor. Eu tive dentro da minha casa uma mulher que foi mãe de 3 homens. Eu tive na minha casa uma mulher que foi trabalhadora e nunca deixou nos faltar. Eu tive uma mulher que serviu as pessoas com o seu trabalho de uma maneira genuína e muitas vezes sem cobrar, Beto. Eu tive na minha casa um exemplo de uma mulher que por muitos anos foi mãe e foi pai. Eu tive dentro da minha casa uma mulher para mim que é o meu maior exemplo. E foi com esse sentimento que muitas pessoas talvez se impressionaram, mas que nunca imaginaram que eu sempre tive na minha mente e no meu coração o desejo de ter uma mulher de caráter, uma mulher de confiança, uma mulher médica, uma mulher esposa, mãe, avó, uma mulher sensível, mas ao mesmo tempo empoderada, uma mulher gestora e administradora, porque demonstrou isso ao meu lado. E é por isso que, para evitar toda e qualquer especulação, ficou para os 47 do segundo tempo, mas que eu estou aqui anunciando para vocês, essa mulher honrada, que é a doutora Maricel, para ser a nossa próxima vice-prefeita de Itumbiara e nos ajudar a governar a nossa cidade. É lamentável que nem todos entendam a importância dessa colaboração. Doutor, eu te agradeço muito pela senhora ter recebido essa missão ao meu lado. A doutora Maricel, ela é modesta, né, Marcelão?
Expedito, dizer que não iria ganhar as eleições para vereadora. Nós é que sabemos, doutora, do seu coração e do seu trabalho prestado por Itumbiara. E se a senhora ia sim ganhar para vereadora, agora você vai me ajudar a ganhar a prefeitura de Itumbiara. Obrigado, doutor. E conto também com esse grupo de partidos, de pré-candidatos, candidatas, a vereadora, que vão trabalhar conosco. Por isso, muito obrigado, minha presidenta Sueli, do Partido dos Trabalhadores, pelas palavras e pelo carinho. Por isso, muito obrigado, meu amigo e irmão Reginaldo Máximos, meu presidente do Republicanos. Por isso, meu muito obrigado, senhor Adalto do PSDB. Por isso, meu muito obrigado, Júnior Santana, meu presidente do Solidariedade, e seu vice Laerte Gouveia. Por isso, meu muito obrigado também, senhor Edmar, meu presidente do PCdoB. Obrigado também, Luiz Carlos, meu presidente do PROS. E muito obrigado a todos os segmentos organizados de Itumbiara, que eu quero abraçar carinhosamente nas pessoas do meu amigo Alcindor e Arnaldo Donizete, representando aqui a maçonaria e o Rotary Club de Itumbiara. Para finalizar as minhas palavras, doutor Jarmes, é necessário fazer a leitura aqui do artigo que nós fizemos a leitura interna. Eu ia finalizar agora prestigiando aqui essa turma. Então, já foi lido, né, doutor Jarmes? Então, eu quero dizer para todos que é com esse espírito de time, gigantes. É com espírito de time, de que às vezes um companheiro não está tão bem, com um desempenho tão bom, Merrim, naquele dia, e que você corre por ele, naquele espírito de vestiário, de gana, de sangue nos olhos, meu amigo Reinaldo e Bianca Guerino, que eu quero muito poder contar com o apoio de vocês, com o apoio de que aonde eu não consigo chegar, aonde eu não consegui, Lucas, alcançar, de aonde a minha voz do Zé Antônio não chegar, mas ela vai chegar através dos meus, ela vai chegar através dos meus amigos. É com esse espírito de time, de família, que eu quero hoje pedir às mulheres que estão aqui, que não são só a maioria em Itumbiara, mas é a maioria aqui também nessa convenção. Parabéns, mulheres, pela participação de vocês. Que eu quero pedir para vocês o cuidado, o carinho, a orientação, o aconselhamento, talvez até a correção, Joana, para que nós possamos fazer o melhor nessa campanha, e que em cuidando de mim, Rose, em que cuidando de mim, Flavinha, Síria, vocês podem ter certeza do meu compromisso, doutor Eliamar, do compromisso da doutora Maricel, em nós cuidarmos de vocês e da cidade de Itumbiara, à frente da prefeitura. E um compromisso que eu quero fazer, meu amigo eterno, meu compromisso, Kim, é que nós juntos, Murilo, que vamos trabalhar muito para vencer, Aguinaldo, dessas eleições, com os nossos vereadores, com a nossa vereadora Edinon e professora Noêmia, que nós vamos trabalhar tanto, Tefinha, para ganhar, mas juntos nós vamos trabalhar para governar essa cidade, ouvindo as pessoas, com participação dentro do governo, para as pessoas, um governo que atende as pessoas, quando numa pandemia como essa, todas as famílias, 100% das famílias, minha mãe Maristela, que procuraram, tia Elisângela, o atendimento da Funsol,
todos, não é mesmo, Rita, Nayara, receberam o atendimento, a assistência. Que 12 mil alunos da nossa rede municipal receberam os kits de alimentação, quando a professora Simone me chamou e disse: professora Simone, parabéns pelo seu trabalho, de toda a equipe da educação, que é motivo de orgulho de Itumbiara, dizer que nós, na hora que eu soube da possibilidade, Lindamar, de que um aluno nosso poderia passar fome por estar em casa, porque a principal alimentação dos nossos alunos, João Luiz, é justamente dentro da escola e do CEMEI. Nós entregamos, nesse período, em 4 meses, 48 mil kits de alimentação, 700 toneladas de alimento, 48 mil litros de leite. Um governo forte, presente, que alcance as pessoas, Darcy, Rose, que não deixou de ir lá na Amparo e levar também a ração para cuidar dos nossos animais, que nós temos muito orgulho de ter, por exemplo, um convênio com as entidades filantrópicas de Itumbiara, que poucas pessoas sabem, não é mesmo, Simone? Mas é um investimento de mais de 11 milhões de reais por ano para cuidar das nossas entidades filantrópicas. É uma obra enorme realizada todos os anos. E é com esse sentimento de garantir a cidade de Itumbiara como uma cidade pujante, uma cidade de educação de referência, que é a base e o alicerce, que atenda as pessoas quando tem necessidade da saúde, que dá todo o atendimento na assistência social, que alcança as pessoas que realmente precisam. E uma cidade que nesse governo nosso não perseguiu pessoas, não persegui nem mesmo meus adversários, porque eu nunca tive a oportunidade, e não faz do meu feitio ficar me vitimizando, Missy. Mas eu é que sei toda a abertura para que a cidade de Itumbiara seja uma cidade de paz, inclusive paz política. Uma tragédia como aquela que nós vivemos, eu não quero jamais passar por isso. Então, sem perseguição. Por isso, a maioria dos nossos adversários, inclusive, trabalharam conosco durante a gestão toda. Sem perseguição, com honestidade, com paz, com fé, com esperança e com amor, nós vamos trabalhar juntos. Eu e a doutora Maricel. É compromisso feito. Eu não arredo o pé. É nessa eleição, eu vou votar no Zé e vou votar na Maricel. Meu muito obrigado e que Deus os abençoe. Vamos uma vitória no dia 15 de novembro. Obrigado, gente. If you get to hear me now, 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 now.